Vivo está, aleluia, para sempre Ele está vivo e reina soberanamente. Essa é a mensagem da Páscoa. Hoje, mais uma vez, nós decidimos ter um tempo de reflexão na Palavra de Deus, juntos. Hoje não serei eu somente que vou pregar a você, mas vamos refletir na Palavra de Deus juntos. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João. João no capítulo 20, é o texto joanino que narra para nós a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E João 20, ele é muito interessante por causa de uma única coisa. Porque de todos os evangelistas, ele narra esta frase essa frase de Maria Madalena. Queria que você lesse comigo o versículo 1 e 2, ele diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, isso já é o domingo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, que é o próprio João que narra essa história para nós, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Você sabe que num primeiro momento, Maria Madalena ela não cogitou a hipótese da ressurreição. Você sabe que quando Maria Madalena chegou no domingo da Páscoa, logo cedo no sepulcro, para ali ungir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Os evangelistas eles narram para nós que o Senhor Jesus Cristo ele foi sepultado às pressas na sexta-feira, antes do pôr do sol. Você sabe que no calendário judaico, o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira. E a tradição judaica proibia qualquer tipo de trabalho a partir do momento do pôr do sol da sexta-feira, porque era o sábado, era a guarda do sábado. Então, o Senhor Jesus Cristo ele tinha que ser sepultado antes do pôr do sol. E como ele morreu às 3 da tarde, ali por volta das 3 da tarde, até que desse tempo de José de Arimateia comparecer diante de Pilatos, solicitar o corpo do Senhor Jesus, e então receber a autorização para descer o corpo da cruz, e então colocar o corpo do Senhor Jesus Cristo numa sepultura, com o devido tratamento do corpo, com o devido tratamento que a tradição judaica exigia, então não deu para que essas coisas acontecessem assim tão naturalmente. Pelo contrário, foi uma correria. Então, no sábado, eles descansaram como guardavam o mandamento, e no domingo cedo, então no primeiro dia da semana, as mulheres vão ao túmulo do Senhor Jesus, agora com todas as especiarias e todos os óleos aromáticos que eram usados para o tratamento dos corpos. E ao chegar ali, elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ao voltar para Pedro, que era o líder do colégio apostólico, Maria Madalena ela diz essa frase: tiraram o Senhor do sepulcro. Como disse, é bem verdade que ela não estava cogitando a hipótese da ressurreição. Mas sai da boca de Maria Madalena a grande verdade da Páscoa: tiraram o Senhor do sepulcro. O Senhor Jesus Cristo foi tirado do sepulcro, como nos diz o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Como disse, respeitando
a intenção autoral do texto não era essa hipótese. Mas, ironicamente, Maria Madalena diz uma grande verdade. Ironicamente, Maria Madalena, ela fala o que de fato aconteceu, sem querer. E hoje a gente vai refletir sobre esse movimento da ressurreição, do tiraram o Senhor do sepulcro. E cada um dos pastores da nossa igreja hoje eles vão nos conduzir. Em primeiro lugar, tirar o Senhor do sepulcro é um evento extraordinário. Certo, Marcão? Conta pra gente como é que esse evento é extraordinário. À medida que eu pensava no texto essa semana, eu tentei me colocar um pouquinho na situação de Maria, né? Ela estava vivendo um momento de perda, acho que o sentimento era de perda. Ela vai logo cedo, acho que ela não via o momento chegar de poder ir até a sepultura. E só quem teve alguma perda, quem já passou por luto, perda, sabe a confusão que isso causa, a ansiedade, a incerteza, o medo. Eu acho que tudo isso dominava ela. E eu cheguei à conclusão que a reação dela diante da pedra removida é a reação que qualquer um de nós teríamos diante da pedra removida, porque ao evento, aquela pedra removida, o túmulo vazio, a ressurreição, com certeza foi o evento mais extraordinário que ocorreu desde a criação. Não só na história humana, mas desde a criação. Desde a criação narrada em Gênesis 1 e 2. Nada mais extraordinário aconteceu. Desde a queda narrada em Gênesis 3, onde a morte passa a reinar, nada tão extraordinário aconteceu como esse evento que venceu a morte. E diante disso, a reação dela é a reação que eu também teria. Arranjar uma explicação humana para aquilo. Levaram o corpo do Senhor. Ela, de fato, como o Isaac falou, ela não cogita nesse momento a ressurreição. Ela fala, levar o corpo, é a explicação mais razoável que tem no momento, numa época que era comum realmente, assaltos, roubos de túmulos, né? E às vezes eu estava pensando também, às vezes a gente tem a tendência de achar que para aquelas pessoas naquela ocasião era mais fácil crer na ressurreição do que para nós hoje. Eu vou dizer para você, não era, porque tanto judeus como não judeus, aqueles de cultura grega, eles entendiam muito bem o que significava a palavra ressurreição. A palavra grega que foi traduzida por ressurreição significa uma volta da morte. Não é simplesmente viver após a morte. É uma volta da morte, é uma vida após a morte. Para dizer aqui, usar as frases de N.T. Wright, ele fala, é a vida após a morte. É uma volta realmente da morte, é um levantar. Não é como na cultura grega se pensava na imortalidade da alma. A imortalidade da alma não é ressurreição. A ressurreição é a volta da morte, é a volta à vida. É isso que significava o termo. Por isso que eles não aceitavam, que eles não criam. Para judeus também era complicado crer nisso, porque os judeus, eles criam realmente que a ressurreição aconteceria, mas no final dos tempos seria uma ressurreição coletiva. Não passaria pela cabeça deles que um homem, Jesus, ressuscitaria no meio do tempo, antes do final dos tempos. Afinal, todos os justos ressuscitariam juntos no final, no dia do juízo. E mesmo nos nossos dias, muitos tentam racionalizar, muitos teólogos liberais vão dizer o seguinte, Jesus ressuscitou porque ele vive no meu coração. Não, ele ressuscita, mas a partir do momento que eu encarno os seus ensinamentos e permito que isso me molde minha vida, me traga uma nova vida. Não, isso não é ressurreição. Ressurreição é a volta dos mortos, é levantar. Isso que faz esse evento extremamente extraordinário. E é um extraordinário para todas as pessoas, porque é um evento, a ressurreição, ela transforma vidas. Por quê? Ela muda completamente a perspectiva que temos a respeito do futuro, da esperança. Ela muda a perspectiva com relação ao sentido da nossa vida. É isso que ela faz. Então, é irônico até que Deus usa a realidade da tumba vazia para mostrar a realidade da ressurreição. Porque a tumba vazia fez eles crerem, quando viram Jesus, que era realmente Jesus. Senão seria simplesmente uma aparição, seria um fantasma. Se eles vissem Jesus, mas tivesse um corpo apodrecendo na sepultura, não seria a ressurreição. Não, o túmulo estava vazio, ele estava ali, tocaram eles. E muitas vezes, eu e você, o que fazemos hoje é dar uma tendência, como Maria deu, à morte, à cruz, ao túmulo. Nós damos ênfase à cruz, à morte.
mas não falamos muito da ressurreição, porque é um evento extremamente extraordinário, muitas vezes difícil, às vezes é mais fácil pular. E eu vou te dizer, não haveria redenção sem a ressurreição. Se parasse na cruz, nós ainda estaríamos em nossos pecados, como o apóstolo Paulo falou. É por conta da ressurreição que nós sabemos que o sacrifício foi aceito e que nós podemos ter nova vida em Cristo. É por conta da ressurreição que, assim como Maria não percebeu, muitas vezes nós percebemos também, Deus começou a restaurar a criação, nós somos feitos nova criação, nós temos um futuro, nós olhamos para frente, a nossa esperança é uma esperança que vem lá do futuro. Ele ressuscitou e eu também ressuscitarei. Amém. A ressurreição é um evento extraordinário. E como falou bem o Marcão, né? Temos essa tendência de olhar para a nossa realidade apenas de uma perspectiva da ordinariedade, né? A gente não considera muitas vezes que temos um Deus extraordinário operando coisas extraordinárias na nossa vida. Sérgio, a ressurreição também foi um evento anunciado. Não só extraordinário, mas também anunciado e profetizado. O que a gente pode aprender com isso? Fazendo a leitura desse texto, eu me deparei com uma coisa muito importante, e é por isso que eu amo o apóstolo João quando escreve o Evangelho e suas cartas. O apóstolo João nos convida a olhar 4 movimentos, 4 atitudes de olhar aquele túmulo vazio. A primeira é Maria que olha e sai correndo para anunciar a Pedro e a João. Quando Pedro e João recebem esse anúncio, eles correm, e o texto diz que Pedro saiu na frente, mas João chegou primeiro. E João não entra no túmulo e olha também. Segundo movimento de olhar. Terceiro movimento, Pedro sendo Pedro, toma a frente, entra no túmulo e olha também. E o quarto movimento, João toma coragem, entra no túmulo e olha também. Só que o texto diz que ele viu e creu. Por que eu gosto de João? Porque João, ele coloca 3 palavras diferentes para esse ato de ver. Maria, e o primeiro olhar de João é o ato de olhar simplesmente por captar o que está vendo. Como eu estou olhando aqueles carros que estão passando ali naquela avenida. Aí, o segundo olhar, que é o olhar de Pedro, é um olhar um pouco mais observador. Então Pedro traz mais para a mente. O terceiro olhar de João, que olha e crê, é o olhar que olha, traz para a mente e repousa no coração. 3 palavras diferentes, que João nos convida a olhar essa ideia de olhar cada vez com mais profundidade. Mas o mais belo de tudo é que o olhar de João, que crê, está vinculado à ideia de crer e colocar em harmonia do que aquilo que já tinha visto e experimentado. E aí faz muito sentido para nós, porque quando João viu e creu, ele conectou aquilo que ele tinha visto com tudo aquilo que ele já tinha ouvido ou lido, conectou tudo aquilo que ele tinha visto, o túmulo vazio, com talvez Isaías 53. Conectou tudo aquilo que ele tinha visto, o túmulo vazio, talvez com as falas de Jesus, quando sentou com esses homens no cenáculo. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque o ato da ressurreição por si só não basta. O ato da ressurreição por si só, como ato miraculoso, não traz o efeito da salvação para nós. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. Se um de nós chegarmos ali naquele bar ali na frente, os camaradas que estão vendo o jogo de Palmeiras e Santos hoje, e você começa a narrar para eles a história dessa história aqui, que Deus ressuscitou Jesus, bem provável que eles vão crer nisso. Ah, Deus que fez? Eu acredito. Pergunta que eu faço para vocês, o que mudou? O que eu quero dizer para vocês, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Celebrando a ressurreição como ato miraculoso por si só?
isso não muda a vida. O que nós estamos fazendo aqui hoje, ou precisamos fazer aqui hoje, é conectar o ato da ressurreição como ato miraculoso dentro do plano perfeito de Deus. Então, o que eu teria para dizer para vocês, muito simples: o ato da ressurreição enquanto plano miraculoso de Deus por si só não basta. Eu gostaria de levar vocês a pensarem no ato da ressurreição como desfecho de um plano perfeito. Tudo estava, está e permanece sob o controle da mão de Deus. O caos está instaurado? Guarde o seu coração, está tudo debaixo do plano perfeito de Deus. Amém. Deus abençoe. Ressurreição não foi um jeitinho que Deus arrumou porque ele descobriu que mataram um filho dele. A ressurreição foi um movimento conectado com aquilo que já tinha sido anunciado pelos profetas e pelo próprio Senhor Jesus. Will, a ressurreição também tem uma dimensão comunitária. Como é que a gente pode ver isso nesse texto que a gente acabou de ler? A gente vê esse aspecto mais comunitário, mais precisamente no versículo 17, desse capítulo 20, onde Jesus, então, ali no diálogo com Maria, ele vai dizer a ela: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. A ressurreição de Jesus, ela nos reconcilia novamente com Deus. Ela nos reconcilia, ela traz essa comunhão, essa reconciliação da comunhão entre Deus e os homens. Essa comunhão que nós podemos chamar de comunhão vertical entre Deus e os homens. O Evangelho de Marcos, no capítulo 27, ele vai nos relatar que Jesus, após entregar o seu Espírito, o véu que bloqueava a entrada do lugar santíssimo, ele foi rasgado, de cima para baixo. Lugar do Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, de período em período, para levar os sacrifícios. Agora esse véu é rasgado de cima para baixo, simbolizando também que foi o próprio Deus quem tem essa atitude, e simbolizando agora também que o caminho está aberto, que o caminho agora está livre a todos. O caminho da presença de Deus está aberto a todos, através de um novo e vivo caminho, através daquele que é o caminho, a verdade e a vida, através de Jesus Cristo. Ele então que é essa ponte de reconciliação entre Deus e os homens, essa comunhão que é vertical. Mas também a ressurreição de Jesus, o seu sacrifício, também nos leva a uma comunhão que é horizontal. Jesus chama seus discípulos de irmãos pela primeira vez nesse versículo. Ele vai dizer no começo: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes. Ele havia chamado os discípulos de servos, havia chamado eles de amigos, mas é a primeira vez que ele os chama de irmãos. Romanos 8 também vai nos dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Somos conduzidos pelo Espírito de Deus, somos filhos adotados, filhos adotivos de Deus. E por isso nós podemos dizer também Abba, Pai. Após então a sua ressurreição, nós temos algo em comum com Cristo. Nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Deus. Isso tem algumas implicações para nós, né? Nós podemos ver que Cristo, como primogênito de Deus, é o primeiro entre muitos, nos convida a imitá-lo. Então ele é a nossa maior referência de um filho obediente. Ele é a nossa maior referência de um filho que tem intimidade com o Pai. Ele nos chama então para ser luz, como ele é luz. Nos chama para sermos santos, como ele também é santo. Nos convida então até que Cristo seja formado em nós.
não é? Sejamos transformados. Ele é o nosso maior modelo de filho. Mas também podemos refletir que nós somos agora uma família, não é? Temos o mesmo pai, um pai em comum. É muito bom quando toda a nossa família se reúne aos domingos, né? Hoje mesmo comi aquela bacalhoada da minha mãe, né? Que ela fez junto com meu pai, meus irmãos, meus tios, todos os meus sobrinhos ali reunidos à mesa. Um momento alegre, né? O domingo, essa comunhão, compartilhar da mesa. Isso é muito bom, mas nós não somos só família somente aos domingos, não é? Nós somos família também durante a semana dos momentos ruins, de segunda a sexta. Somos família dos momentos tristes. Somos famílias, momentos que nós precisamos nos lembrar que nós temos um irmão, um pai de sangue. É o sangue que nos une como família durante essa semana. Nós, então, como família de Deus, precisamos nos lembrar que nós precisamos sermos unidos e compartilhar desses momentos alegres e tristes. Confessarmos nossos pecados uns aos outros, a fim de que um ajude ao outro a se levantar. A família precisa estar unida em seus propósitos, unidas em seus objetivos, não somente nos domingos, não é? Porque nós somos agora um só corpo, com os muitos dons, muitos talentos, mas que nós precisamos ser guiados em uma única direção, guiados pelo cabeça que é Cristo Jesus. Precisamos levar as boas novas, sermos sal e luz para este mundo, como uma família que é unida. E o que nos une agora é o sangue de Cristo Jesus, como família. É esse sangue que nos une, ele nos convida então a participarmos da mesa, essa comunhão com ele, a mesa da comunhão, ele nos chama de família de Deus. Somos uma comunidade, precisamos estar em comunhão, porque nós temos algo que é comum a nós. Nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Deus. Amém. Ressurreição nos faz irmãos. A ressurreição nos faz povo. Não existe relação bem-sucedida com o Cristo ressurreto que não seja, enfim, compartilhada nos termos da comunidade do Senhor Jesus. João, a ressurreição tem uma dimensão de esperança também para nós. Como é que isso acontece? Sim. Eu tenho esperança que nada se perde. Tudo, alguma coisa gera. O que parece morto aduba. O que parece estático espera. Quem disse isso foi uma das minhas artistas literárias preferidas, a Adélia Prado. E a Adélia, como boa filósofa que é, ela modela nesses versos uma verdade que os filósofos antes de Sócrates descobriram olhando somente para a natureza. Que dentro da natureza existem leis, fenômenos, que em alguma medida demonstram para nós que há uma harmonia nela. Então, ao olhar para as verdades desses filósofos, a Adélia olha e escreve: eu tenho esperança, sim, que nada se perde. Porque nessa realidade, a natureza, aquilo que os filósofos chamavam de physis, realmente nada se perde. Tudo, em alguma medida, se transforma. E ao olhar para esse texto, eu fiquei pensando, qual é a natureza da nossa esperança, né? E a resposta, ela é óbvia. Ela está gritando aqui, ela está, na verdade, nos consolando nesse texto. A natureza da nossa esperança é ressurreição. A natureza da esperança cristã, ela é esse voltar da morte, como o Marcão ele disse aqui. Então, quando a gente olha para essa verdade da natureza da nossa esperança ser ressurreição, isso diz muito sobre a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós estamos modelando a nossa espiritualidade. Porque quando a nossa espiritualidade, quando o nosso relacionamento com as pessoas, ela é modelada a partir
da realidade do sepulcro, nós deixamos que, infelizmente, a morte, ela modele a natureza das nossas expectativas. E quando isso acontece, meus irmãos, a gente não mais esperança, a gente torce. A gente apenas torce para as coisas darem certo. A gente apenas sente a mesma expectativa que os rapazes que estão ali torcendo para o Palmeiras e Santos, e torcendo muito mal, inclusive, eles estão fazendo. Mas quando a nossa esperança ela é modelada pela realidade da ressurreição, a nossa vida ela para de exalar aquele cheiro de sepulcro, de morte. Ela começa a exalar o cheiro de vida. É por isso que quando a gente olha para a obra de Cristo na cruz, e quando a gente olha para o sepulcro vazio, a gente começa a perceber que agora o que precisa estar nas nossas relações, na nossa espiritualidade, não mais é cheiro de morte, é cheiro de vida. É vida no nosso casamento, é vida no nosso relacionamento com os nossos filhos, é vida na nossa esperança da glória. Porque o verso 20 do capítulo 20 de João vai dizer que depois que Jesus mostrou as mãos, os discípulos eles se alegraram em vê-lo. Essa mesma alegria que os discípulos tiveram em ver Jesus, ela também é o que move a nossa esperança, porque um dia nós vamos ver o nosso Mestre. Um dia nós vamos ver o mesmo Cristo que se apresentou aos discípulos com essas mãos furadas. Note que as mãos furadas reflete uma certa desarmonia na criação, porque eu tenho absoluta certeza que vocês nunca viram nenhum bebê nascer com as mãos furadas, não é verdade? O meu filho, por exemplo, não tem as mãos furadas. Eu acho que nenhum bebê aqui nasceu com mãos furadas, mas é nessas mãos furadas que a gente percebe a harmonia do reino de Deus invadindo essa desarmonia que o pecado instaurou no mundo. É por isso que a gente tem esperança, e é por isso que a nossa esperança cheira vida. A nossa esperança, ela exala vida. Amém? Amém. Esperança cristã é um túmulo vazio. Essa é uma frase que eu gosto muito. Obrigado, João. Sandro, além da ressurreição ser um evento extraordinário, ser um evento anunciado, ser um evento comunitário, ser um evento de esperança para nós, também é um evento capacitador. Como é que isso acontece? Amém. João 20, 22 vai dizer assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Quando eu olhei para essa parte do texto, coloquei minha playlist para preparar o que eu ia dizer, e entre as Gabrielas Rochas, Anderson Freire e Sara Beatriz, apareceu um cara chamado Marcos Almeida. E a música que veio, ela traduziu exatamente esse versículo, que dizia assim: ouço a voz do alto a me dizer, sê valente. Quando eu olhei para esse texto, e é o que eu acredito que Jesus comunica aos seus discípulos, eu sopro sobre vocês o meu Espírito Santo para que vocês, ao irem pregar, sejam valentes. O que a gente tem que entender é que esse sopro do Espírito Santo só foi possível pois tudo o que havia sido profetizado na ressurreição se torna real. Tudo o que era profetizado pelos profetas no Antigo Testamento, quando Jesus levantou, se tornou real. E se a gente olhar para um pouquinho antes, o que Jesus ele fala em João, no versículo 21 ele diz: paz sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. É por isso que a ressurreição é um movimento capacitador, porque quando Jesus ressuscita e sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo, ele diz: vá, e ele diz a nós: vá em nome de Cristo e pregue a palavra, testemunhe o que Cristo tem feito, testemunhe o que Cristo fez.
porque agora não é sobre vocês, é sobre o Espírito que habita em vocês. Esse sopro de Deus simboliza um dom especial que é dado pelo Espírito Santo à igreja, para que a gente possa ir e fazer as obras que Cristo fez. Em João 14:12, Jesus diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará obras também que eu realizei, farás também obras muito maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. Esse soprar é o fôlego de encorajamento que nos capacita a fazermos as obras que Cristo fez. É por isso que essa capacitação que Cristo nos dá possui uma clara associação com o ato de testemunhar. E se a gente for ver a cronologia dessa história, Jesus ele sopra o Espírito aos seus discípulos e 50 dias depois vai haver o que nós conhecemos como a descida do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre aqueles que estavam em Atos 2. Mas antes de Atos 2 existe Atos 1 que diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém. O ponto central é que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, o mesmo poder que desceu sobre os discípulos, é o mesmo poder que está sobre nós, é o mesmo Espírito que está sobre nós, aqueles que cremos que Jesus sim ressuscitou. E é por isso, meus irmãos, que ao crer em Cristo e confessá-los, o próprio Cristo sopra em nós o seu Espírito Santo, e este nos acompanhará durante toda a nossa jornada, seja ela dos momentos mais fáceis aos momentos mais difíceis da nossa vida. Sobre nós está o Espírito Santo. Por isso que o profeta diz: sejam fortes e corajosos, não temam, pois o Espírito que estava em Cristo, no momento em que ressuscitou, também está em vocês. Amém. Amém. Recapitulando, tiraram o Senhor do sepulcro. Essa é uma verdade extraordinária, que nos ensina a olhar para a realidade para além da ordinariedade da vida material que a gente leva. Existe um Deus soberano que continua operando eventos extraordinários na nossa vida, assim como Ele fez no dia da ressurreição. A ressurreição é um evento anunciado, que mostra que Deus ele está trabalhando num processo que foi proclamado desde o jardim. O descendente da mulher um dia iria pisar a cabeça da serpente. É um evento que nos faz comunidade, porque depois da ressurreição somos chamados irmãos de Jesus. E aí a nossa vida não é mais uma vida que é minha, ela é nossa. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o Cristo é Senhor nosso, o Espírito Santo habita a sua igreja. É um evento, como falou bem o João, é um evento que nos dá esperança para caminhar diante de um mundo que tem uma habilidade tremenda em nos abater. Porque se Jesus levantou da tumba, então não é um evento que nos abate, que vai ser o ponto final da nossa história. É um evento que nos empodera. É um evento que nos dá poder, vindo do alto. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, ele está sobre a igreja. E finalmente, Gui, a ressurreição é o evento evangelístico. Como é que isso acontece? Boa noite, igreja. Posso só falar amém a tudo que foi dito? A gente vai orar. Esse é o lado bom de falar por último, né? Só ore, pronto. Amém. Eu acho que antes de tratar a ressurreição como um evento evangelístico, João ele fala aqui de forma brilhante para a gente como ela é um fato histórico. Por que isso é importante para a nossa fé e por que isso é importante pela forma, pelo conteúdo, como que a gente comunica a nossa fé para os outros.
O pastor Sérgio colocou aqui a questão do olhar de João, e João ele faz questão de mostrar para a gente nesse capítulo. Eu convido você depois a ler todo o capítulo 20 de João, que é uma narrativa magistral, de falar que a ressurreição de fato foi algo histórico, foi algo palpável, tangível. Pessoas viram, pessoas testemunharam o Senhor ressurreto. Ele fala, Maria Madalena viu que a pedra havia sido removida, Pedro e outro discípulo viram os panos que envolviam o Senhor Jesus. João nos conta que ele mesmo viu e creu. E depois Maria Madalena, ela fala, olha, eu vi o Senhor, e ela exclama isso para os discípulos. E quando Jesus se apresenta aos discípulos amedrontados no cenáculo, ele faz questão de mostrar para eles, olha, aqui é a minha mão, aqui o meu lado que foi perfurado. Tomé queria ver as marcas, né? E ele viu de fato. E no final o Senhor fala, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E por que isso é importante? Por que a ressurreição como um fato histórico, como algo testemunhável é importante para nós? Porque ela dá base para a nossa fé. Ela dá base para a forma como nós vamos comunicar esperança para os outros. E o próprio apóstolo João, ele acaba quase como concluindo o seu evangelho aqui no capítulo 20, tem ainda mais um capítulo, mas ele diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam. Está claro aqui o propósito evangelístico de João narrar para a gente todos os milagres, as curas, os exorcismos de Jesus e também a ressurreição. A ressurreição ela se enquadra aqui nestes sinais milagrosos que foram registrados para que a gente pudesse crer. E é uma forma incrível de João terminar, ou quase concluir o seu evangelho, porque ele começa o seu evangelho assim. Lá no prólogo, lá no capítulo 1, ele fala, olha, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito. Nós continuamos vendo e vimos o Senhor ressurreto. E os sinais escritos, a ressurreição, os milagres, foi para que a gente pudesse crer. E a partir daquilo que a gente crê, tendo a fé correta, tendo o nosso pensamento correto no Senhor ressuscitado, a gente pode comunicar esperança para os outros. Nós acreditamos não só que o Senhor ressuscitou, mas que Ele de fato é o Filho de Deus, e só o Filho de Deus poderia voltar da morte. E meus irmãos, a ressurreição, ela modela a nossa forma de pregar, a nossa forma de evangelizar e de comunicar às pessoas que existe esperança no mundo mal. Ela é basilar, ela é o alicerce para isso. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15 que se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha, se não houvesse a ressurreição, se Cristo não tivesse voltado dos mortos, a fé cristã, se é que ela existisse, seria uma das religiões mais tristes do mundo. Porque a gente veio aqui na quinta-feira, a gente celebrou a última ceia do Senhor Jesus, na sexta-feira a gente veio aqui, lembramos da paixão do Senhor Jesus, no sábado, ontem a vigília, lembrou que o Senhor estava morto e ia acabar por aí. A gente não estaria aqui, o domingo não seria o dia do Senhor, o dia que é celebrado como um dia que traz esperança, que traz ressurreição, acabaria por aí. Mas que bom que não acabou por aí, não é, meus irmãos? Que bom que não acabou por aí, que bom que a gente pode clamar, como a gente se reuniu aqui hoje cedo, quem teve a chance de vir aqui, algo que me emociona. A confissão, a tríplice confissão pascal, Cristo ressuscitou, certamente Ele ressuscitou, e isso é isso que a gente pode comunicar, não é uma mensagem que tem que ser somente para nós, como o pastor Sandro falou, Cristo nos chamou para sermos testemunhas, testemunhar de alguém maior do que nós mesmos, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. E essa é a mensagem que a gente pode passar, essa é a mensagem evangelística, essa é a mensagem do Evangelho, que um justo morreu pelos injustos. E hoje, injustos como eu e você, a gente pode andar com esperança e pode comunicar essa esperança para os outros. Nós não vimos o Senhor Jesus aqui, nós não somos testemunhas oculares da ressurreição, mas somos testemunhas de certa forma espirituais, porque o Espírito atesta em nós que Ele está vivo, e é esse mesmo Espírito que coloca em nós o anseio de um dia nós vamos encontrá-lo e nós vamos vê-lo face a face. E é assim como a gente pode evangelizar a partir do fato histórico da ressurreição. Amém? Amém. Ressurreição é o culto cristão. Ressurreição não é só um evento extraordinário, não é só um evento anunciado, profetizado, que conecta todas as coisas na nossa percepção da realidade. A ressurreição não é
o evento que nos faz um povo espiritual, não é o evento que nos dá esperança somente, não é somente o evento que nos empodera e que nos convida a abrir a boca. Na narrativa de João 20, aconteceu no finalzinho do capítulo um culto. E um culto que foi prestado por um cético. Eu não sei se você conhece a narrativa de João 20, mas no finzinho, o Senhor Jesus Cristo apareceu aos discípulos. Os discípulos, eles estavam de portas trancadas, com medo da perseguição. E aí, de repente, o Senhor Jesus Cristo aparece no meio deles, já no corpo da ressurreição. E neste evento, nesta primeira aparição narrada aqui em João 20, o Tomé não estava presente, um dos discípulos do Senhor Jesus. O Tomé, ele estava... O texto não diz o que ele estava fazendo, mas o texto diz para a gente que Tomé não estava lá. E foi interessante que esse negócio de ressurreição é tão evangelístico que os discípulos foram lá anunciar para o Tomé, né? Falaram: olha, Tomé, Jesus ressuscitou, ele apareceu para a gente. E aí a resposta do Tomé é a resposta do cético santo-andreense. Ele vira e fala assim: se eu não pôr as mãos nas marcas na mão dele, e se eu não colocar a mão do lado, eu não creio. E o texto fala para a gente que uma semana depois, os discípulos estavam de novo reunidos. Só que aquela reunião foi um pouquinho diferente. Porque o Senhor Jesus Cristo apareceu ali no meio deles. E aí, o Senhor Jesus Cristo fez o que ele faz todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia. Ele ofereceu o seu corpo a Tomé e disse: está aqui, Tomé, o meu corpo. Este é o meu corpo, que é dado por você, Tomé. O Senhor Jesus Cristo ofereceu a Tomé aquilo que nós celebramos toda a Eucaristia. Ele fala: toma, Tomé, está aqui a minha mão. Se a tua dificuldade de crer era essa, está aqui. Põe a mão aqui do meu lado. E é interessante que a resposta do Tomé é um culto. É a essência do culto cristão. Então disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. A ressurreição é um culto. É o fundamento do nosso culto. Não é à toa. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, vai dizer que se Cristo não ressuscitou, vã, vazia, inútil é a nossa fé. Então, a ressurreição, ela é este evento que propulsiona o declarar da nossa boca e o crer do coração: aqui está aquele que é o nosso Senhor, aquele que é Deus verdadeiro, Senhor meu e Deus meu. Tomé cantou. De cético incrédulo, ele se torna um adorador poético. E aí então, o texto de João, ele encerra justamente dizendo isso. Estes sinais que foram registrados, como foi dito aqui pelo Gui, eles foram registrados para que gente como eu e você, que tem essa tendência de Tomé, cético, né? Porque a gente vive num mundo difícil de encarar, né? que nos faz cada vez mais céticos, mais materialistas, cada vez mais desacreditados de um Deus que opera coisas extraordinárias, de um Deus que tem um plano que vai conectando todas as coisas na nossa vida, de um Deus que nos coloca no meio de uma comunidade, de um Deus que nos dá esperança porque o túmulo está vazio,
de um Deus que derrama sobre nós o seu Espírito e nos convida a andar sobre este mundo, anunciando que a tumba está vazia. Mas antes de qualquer coisa, é a ressurreição o ponto mais fundamental da nossa adoração. É o ponto mais fundamental da nossa proposição de culto. Tomé não precisou celebrar o pão e o vinho, porque o pão e o vinho estavam na frente dele. O pão e o vinho estavam lá, dizendo assim: eu sou Tomé, toma o meu corpo. Receba o meu corpo, Tomé. Eu estou oferecendo a você. E aí o Tomé, porque ele recebe o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é dado por mim e por você também, aí ele se torna um adorador. E aí, meus irmãos, a história, ela é simples, e com isso eu fecho. Apocalipse, no capítulo 5, fala dos milhares e milhões de Tomés que um dia se encontraram com Cristo ressuscitado, que vão estar lá na glória, na consumação. Os milhares de Tomés que foram comprados dentre toda raça, tribo, língua e nação. Tomés como eu e você, que foram trazidos do ceticismo e da incredulidade e foram trazidos para o lugar do culto. Eles estão lá, todos nós estaremos lá. E o texto fala para nós ele fala para nós o cântico que vai ser cantado na consumação, que diz: tu és digno. Um cântico ao Cordeiro. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. E por que Jesus é digno? Pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda raça, tribo, língua, povo e nação. O nosso culto é esse. O nosso culto cristão é dizer: Senhor meu e Deus meu, tu és digno. Por quê? Porque foste morto, e ao terceiro dia tu ressuscitaste dentre os mortos. E por causa disso, faz com que céticos como Tomé, gente como eu e você, se torne adorador. Eu não sei como é que você chega aqui. Não sei se você chega aqui muito materialista. A gente veio anunciar a você um Deus que trabalha na extraordinariedade. Eu não sei se você chega aqui com dificuldade de conectar todos os pontos e entender a sua realidade a partir daquilo que Deus foi anunciando ao longo da história, que culminou na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você chega aqui com esse sentimento de ser um solitário da fé. Eu não sei se você chega aqui sem esperança. Eu não sei se você chega aqui eventualmente se sentindo desamparado por um Deus sem poder, sem ânima espiritual. Eu não sei se você chega aqui desanimado, sem uma mensagem para falar para aqueles que estão perto de você. Mas tudo isso que a gente ouviu desses pastores, ela se torna real se a gente chega diante do Cordeiro que se oferece a nós e fala assim: Senhor meu e Deus meu. Esse é o propósito da ressurreição. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, poder, glória e majestade. Por quê? Porque ele foi morto e comprou para Deus um povo oriundo de toda raça, tribo, língua e nação. Queria orar com você. E na medida em que a gente ora, a gente pode professar isso. Tu és digno, Senhor. E porque és digno, é Senhor meu e Deus meu. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus bendito, gratos nós somos por Jesus nosso Senhor. Obrigado porque Jesus levantou dos mortos. Obrigado pela mensagem da tumba. E pedimos que o Senhor
encha o nosso coração essa noite, de tal maneira que a gente possa experimentar não somente a dignidade do Cordeiro que foi morto e que se levantou ao terceiro dia, mas para que a gente possa confessar Ele como nosso Senhor e nosso Deus. Nós somos gratos por Jesus, nós oramos nele. Amém.